Quando você pensa no Polo Norte, não espera que ele vá a lugar algum. E você certamente não espera que mude de lugar com o Polo Sul. Isso pareceria errado. Todas as nossas bússolas magnéticas apontariam para a direção contrária. Precisaríamos atualizar nossos mapas. Os pássaros provavelmente ficariam terrivelmente confusos. E, no entanto, embora pareça algo saído da ficção científica, inversões geomagnéticas como esta são reais. Já aconteceram antes, e o processo por trás disso pode ser muito mais perigoso do que você imagina. Para ser claro, as reversões magnéticas por si só não são potencialmente perigosas, mas sim o acúmulo delas. Nesses períodos, o campo magnético da Terra, o escudo que envolve o nosso planeta e que nos mantém protegidos da mortal radiação solar, cairá para apenas 10% da sua força atual, levando um grupo de cientistas em 2021 a prever mudanças climáticas e extinções em massa, e outros para descrever satélites sendo destruídos, redes elétricas desligadas e radiação mortal caindo sobre nós por centenas ou mesmo milhares de anos. E isso é preocupante quando se considera que estamos algumas centenas de milhares de anos atrasados para a nossa próxima inversão geomagnética. E com base nas flutuações do campo magnético da Terra, que os cientistas estão detectando neste momento, a evolução para uma inversão geomagnética pode até já ter começado. O que levanta a questão: devemos nos preocupar? Eu sou o Denis Ariel e você está assistindo ao Astron Brasil. Junte-se a mim hoje, enquanto exploramos a ciência por trás das reversões geomagnéticas e descobrimos se a próxima será um cenário apocalíptico ou se não levará a nada mais do que alguns pássaros perdidos. Vamos começar tentando entender de onde vem o campo magnético da Terra. Não é certo que nosso planeta teria um campo magnético. Por exemplo, os dois planetas que nos flanqueiam, Marte e Vênus, não têm um campo magnético, o que para a Terra é algo muito bom, pois, em primeiro lugar, sem ele, existe uma possibilidade muito real de a vida não ter sido capaz de surgir aqui. Graças ao casulo protetor deste campo, a radiação solar mortal é desviada da superfície do planeta, permitindo que os seres vivos floresçam sem que toda essa radiação destrua seu DNA, causando mutações e cancros. Os cientistas ainda estão tentando descobrir todos os detalhes da razão pela qual certos planetas têm campos magnéticos e outros não, mas a principal teoria atual é que o núcleo da Terra atua como um gigante dínamo. É um princípio da física em que você pode usar campos elétricos para criar campos magnéticos e vice-versa. Este é o princípio sob o qual as usinas de energia funcionam. Mover um ímã através de uma bobina de fio faz com que uma corrente elétrica comece a fluir, pois a mudança do campo magnético exerce uma força sobre os elétrons ali presentes. Mas, da mesma forma, o movimento dos elétrons cria um campo magnético que se forma em círculos perpendiculares em torno da direção do movimento, de acordo com a lei de Faraday ou a lei da indução eletromagnética. Mas a forma como isso se aplica ao núcleo da Terra é um delicado e complicado processo. Para começar, nosso núcleo precisa ser pelo menos parcialmente líquido, o que felizmente é verdade. Acima do núcleo interno sólido que fica no coração do nosso planeta, está um núcleo externo líquido, onde a pressão não é alta o suficiente para manter tudo em estado sólido. No entanto, é muito quente no núcleo externo, 6.000 graus Celsius no seu ponto mais quente, tão quente que rivaliza com a temperatura da superfície do Sol, e que, quando combinada com a pressão mais baixa em comparação com o núcleo interno, são mais do que suficientes para manter o ferro e níquel flutuando por lá. A temperatura cai à medida que você se afasta do centro da Terra. Isso faz a circulação funcionar. O material condutor quente das regiões mais quentes e profundas do núcleo externo sobe, depois esfria e cai novamente, criando loops e correntes de material fluindo. Nosso campo elétrico começa a ser gerado. Mas se existem muitos destes circuitos de fluxo, o que em teoria existiriam, por que o nosso planeta tem apenas um polo norte e um polo sul? Certamente os campos magnéticos criados estariam espalhados por todo lugar. Pois bem, se acredita que existe uma força extra em jogo, uma força que unifica todos esses campos, apontando-os na mesma direção,
Acredita-se que esta força seja o efeito Coriolis. A teoria do dínamo afirma que o efeito Coriolis faz com que esses fluxos de ferro não subam e desçam como linhas retas, mas como espirais. A rotação da Terra faz com que girem suavemente, criando gigantes molas. Como cada segmento de cada mola cria um campo magnético em um círculo ao seu redor, o resultado é que o interior dessas molas cria um campo sólido e unificado que se move na mesma direção para cima, enquanto o exterior traz esse campo magnético em loop de volta para baixo novamente e de volta para a parte inferior da bobina. Em suma, cria o conhecido dipolo magnético norte-sul que vemos hoje. No entanto, se há algo que você deve tirar disso, é que todo esse processo é precário, pois se baseia em muito ferro líquido essencialmente espalhado, o que não é muito consistente. Nosso campo magnético, portanto, apresenta poucas flutuações e oscilações o tempo todo. Vemos isto de diferentes maneiras, mas um grande problema é que o nosso Polo Norte está em constante movimento. Desde que os cientistas começaram a monitorá-lo em 1831, o Polo Norte deslocou-se gradualmente cerca de 1.100 quilômetros, deixando a sua localização original no Canadá e subindo em direção à Sibéria. A sua taxa de movimento também está aumentando, passando de 16 km por ano para cerca de 55 km por ano. Um grande salto. No entanto, isso ainda pode ser semelhante às oscilações momentâneas de um peão. Sim, ele se desvia um pouco, mas sempre permanece quase na vertical. E isso está muito longe de uma reversão completa. No entanto, os cientistas estão certos